O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. Terceira seção. A reprodução e a circulação do capital social total. Capítulo 20. A reprodução simples. Item 10. Capital e renda. Capital variável e salário. Páginas 541 a 553. Nota 49. A partir daqui, o manuscrito 8 de Frederick Engels. Nota da tradução. Acréscimo de Engels. A reprodução anual inteira, o produto integral de um ano, é produto do trabalho útil desse mesmo ano. Mas o valor desse produto total é maior que a parcela de valor deste último na qual se incorpora o trabalho anual, a força de trabalho despendida durante esse ano. O produto de valor desse ano, o valor novo criado no transcurso desse último sob a forma mercadoria, é menor que o valor produto, que o valor total da massa de mercadorias produzidas durante todo o ano. A diferença que obtemos quando do valor total do produto em curso é não um valor efetivamente produzido, mas apenas um valor que reaparece sob uma nova forma de existência, valor transferido ao produto anual por um valor que lhe é pré-existente e que, de acordo com a duração dos componentes constantes de capital que coatuaram no processo de trabalho social desse ano, pode ser de uma data mais remota ou mais recente. Proceder do valor de um meio de produção que veio ao mundo no ano anterior, ou numa série de anos anteriores. De qualquer modo, é valor transferido de meios de produção de anos anteriores ao produto do ano em curso. Se consideramos nosso esquema, temos, depois do intercâmbio entre os elementos 1 e 2 examinados e no interior de 2, 1.400 de capital constante, mais 1.000 de capital variável, mais 1.000 de mais-valor. As últimas 2.000 realizadas em meios de consumo do setor 2, como capital constante, igual a 6.000. 2. 2.000 de capital constantes, reproduzidas pelo intercâmbio com capital variável mais valor, mais 500 de variável mais 500 de mais valor, igual a 3.000. Soma de valor, 9.000. O valor novo produzido durante o ano está incluído apenas em variável e mais valor. A soma do produto de valor desse ano é, pois, igual à soma de variável mais valor, ou seja, 2.000 do setor 1 de variável mais valor, mais 1.000 do setor 2 de variável mais valor, que é igual a 3.000. Todas as demais parcelas de valor que integram o valor produto desse ano não são mais do que valor transferido, oriundo do valor dos meios de produção anteriores aos que foram consumidos na produção anual. Além do valor de 3.000, o trabalho do ano corrente não produziu qualquer outro valor. Ele constitui todo o seu produto de valor do ano. Mas agora, como vimos, as 2.000 libras do setor 1 de variável mais valor da classe 2 repõem suas 2.000 libras de capital constante do setor 2 em forma natural de meio de produção. Assim, 2/3 do trabalho anual despendidos no setor 1 produziram novamente o capital constante do setor 2, tanto seu valor total como sua forma natural. Socialmente considerados, 2/3 do trabalho despendido durante o ano criaram um novo valor constante de capital realizado sob a forma natural adequada ao setor 2. Portanto, a maior parte do trabalho social anual foi despendida na produção do novo capital constante, de valor de capital existente em meios de produção, com vistas à reprodução do valor constante de capital gasto na produção de meios de consumo. A distinção entre a sociedade capitalista e o selvagem não se encontra, como imagina Sênior, no fato de o selvagem dispor do privilégio de ostentar o atributo de despender seu trabalho durante certo tempo sem que este lhe propicie ou proporcione frutos decomponíveis, conversíveis em renda, isto é, em meios de consumo. Antes, a distinção consiste no seguinte. Nota 50. Quando o selvagem faz arcos, ele exerce uma indústria, mas não pratica a abstinência. Sênior, Princípios Fundamentais da Economia Política, tradução Arrité Ben, Paris, 1836, página 342 a 343. Quanto mais a sociedade progride, tanto mais abstinência ela exige. Ibidem, página 342. Karl Marx,
conforme o Capital, livro 1, capítulo 22, seção 3, páginas 671 a 72, nota da tradução. A sociedade capitalista emprega uma parcela maior de seu trabalho anual disponível na produção de meios de produção, ergo, na produção de capital constante, os quais não são decomponíveis em renda nem sob a forma de salário, nem sob o mais-valor, mas que podem atuar apenas como capital. B. Quando o selvagem faz arcos, flechas, martelos de pedra, machados, cestos, etc., ele sabe perfeitamente que o tempo assim despendido não foi empregado na confecção de meios de consumo. Está consciente, portanto, de que satisfez sua necessidade de meios de produção e nada mais. Além disso, o selvagem comete um grave pecado econômico quando se mostra completamente indiferente em relação ao tempo despendido nessa tarefa, dedicando às vezes, por exemplo, um mês inteiro à confecção de uma única flecha, como relata Tyler. Nota 51. Tyler, tradução Miller, Leipzig, sem data, página 240, Frederick Engels. No original, tanto no texto como aqui na nota de rodapé, Tyler, com esse nome, publicou-se a versão alemã citada na nota da obra do antropólogo inglês Edward Burney. Londres, Monai, 1865, a passagem mencionada por Marx figura na página 198 e 199 da edição inglesa, nota NIE. A representação corrente por meio da qual uma parte dos economistas políticos procura se livrar da dificuldade teórica, isto é, a compreensão do nexo real, a ideia segundo a qual o que para um é capital, para o outro é renda e vice-versa, é em parte correta, mas se torna inteiramente falsa. Contém assim uma ideia completamente equivocada de todo o processo de intercâmbio que se realiza com a produção anual e também, portanto, um equívoco quanto ao verdadeiro fundamento do parcialmente correto, quando formulada em maneira geral. Resumimos agora as verdadeiras relações sobre quais se baseiam a correção parcial dessa representação, com o que se evidenciará ao mesmo tempo a concepção falsa acerca de tais relações. Primeiro, o capital variável funciona como capital nas mãos do capitalista e como renda nas mãos do assalariado. O capital variável existe primeiramente nas mãos do capitalista como capital monetário. Ele funciona como capital monetário quando seu possuidor compra com ele a força de trabalho. Enquanto permanece em suas mãos, em forma de dinheiro, ele não é mais do que um dado valor existente na forma de dinheiro, ou seja, uma grandeza constante e não variável. Ele só é capital variável em potência, precisamente por sua conversibilidade em força de trabalho. Somente após abandonar sua forma de dinheiro, ele se torna capital variável real, depois de convertido em força de trabalho e quando ele já está operando no processo capitalista como parte constitutiva do capital produtivo. O dinheiro, que num primeiro momento funcionava para o capitalista como forma de dinheiro do capital variável, funciona agora nas mãos do trabalhador como forma de dinheiro de seu salário, que ele converte em meios de subsistência, portanto, como forma de dinheiro da renda, que o trabalhador recebe graças às vendas sempre renovadas de sua força de trabalho. Temos aqui diante de nós o simples fato de que o dinheiro do comprador, neste caso do capitalista, passa de suas mãos às mãos do vendedor, que aqui é o vendedor da força de trabalho, o trabalhador. Não é o capital variável que funciona de maneira dupla, como capital para o capitalista e como renda para o trabalhador, mas é o mesmo dinheiro que existe primeiro nas mãos do capitalista como forma de dinheiro de seu capital variável, por conseguinte como capital variável potencial, e que tão logo o capitalista o converte em força de trabalho, passa às mãos do trabalhador como equivalente da força de trabalho vendida, mas que o mesmo dinheiro receba nas mãos do vendedor uma destinação útil diferente daquela que ele recebeu nas mãos do comprador. É um fenômeno inerente a toda a compra e venda de mercadorias. Economistas apologéticos apresentam o caso de maneira falsa, o que se percebe com clareza quando fixamos o olhar exclusivamente no ato da circulação dinheiro-trabalho, igual a dinheiro-mercadoria, conversão de dinheiro em força de trabalho por parte do comprador capitalista e de dinheiro-trabalho-dinheiro, igual a mercadoria-dinheiro, conversão da mercadoria da força de trabalho em dinheiro por parte do vendedor, do trabalhador. Sem nos preocuparmos por ora com o que daí segue, dizem eles, o mesmo dinheiro realiza aqui dois capitais. O comprador, o capitalista, converte seu capital monetário em força de trabalho, a qual ele incorpora ao seu capital produtivo. Por outro lado, o vendedor de trabalho converte sua mercadoria em força de trabalho em dinheiro que ele gasta como renda. E graças a esse dinheiro fica precisamente em condições de vender constantemente sua força de trabalho e assim de mantê-la
Sua própria força de trabalho é, pois, seu capital sob a forma de mercadoria, do qual brota constantemente sua renda. Na qualidade, ou na realidade, a força de trabalho é seu patrimônio, que sempre se renova e se reproduz, não seu capital. É a única mercadoria que ele pode e tem para vender constantemente para viver, e que só atua como capital variável quando se encontra nas mãos do comprador do capitalista. O fato de um homem ser constantemente forçado a vender a sua força de trabalho, isto é, vender a si mesmo, a um terceiro, demonstra, segundo esses economistas, que tal homem é um capitalista porque dispõe constantemente de uma mercadoria, ele mesmo para vender. Nesse sentido, também o escravo se torna capitalista, ainda que um terceiro o venda de uma vez por todas como mercadoria, pois a natureza dessa mercadoria, o escravo trabalhador, traz em si o fato de que seu comprador não só o põe de novo para trabalhar a cada dia, mas também que lhe fornece os meios de subsistência, graças aos quais essa mercadoria pode sempre voltar a trabalhar. Sobre isso, conforme Sisman, assim como sei nas cartas de Malthus, nota da tradução. Assim, a única fonte de renda dos trabalhadores é seu trabalho. Cederam-no em troca de trigo, que para eles se converteu então em sua renda, a qual puderam consumir sem que houvesse perda da substância, ao mesmo tempo que seu trabalho se tornou capital para seu patrão. Este, em seguida, trocou os frutos desse trabalho, por exemplo, os tecidos de lã que entregou ao comerciante, entre eles o intercâmbio foi realizado de capital com capital, cada um obteve o seu, mas sob uma forma diferente. O comerciante, por fim, vendeu os tecidos de lã ao consumidor, que com eles queria fazer uma roupa. Esse consumidor comprou com sua renda esses produtos e assim por diante. Sisman, Novos Princípios da Economia Política, citação tomo 1, página 90. Quando negociava com o patrão a troca de seu trabalho por meio de subsistência, sua condição de trabalhador era sempre desvantajosa, pois a necessidade de que ele tinha de meios de subsistência, e mais ainda a impossibilidade de obtê-los por conta própria, era muito maior do que a necessidade que o patrão tinha de trabalho. Era ele quem pedia. Jean-Baptiste Say. Paris, Ponsage, 1820, página 37, nota NIA. 2. No intercâmbio de 1.000 libras do setor 1 de capital variável mais 1.000 libras de mais valor do setor 1 por 2.000 do setor 2 de capital constante, pois o que para uns é capital constante, para outros é capital variável e mais valor, ou seja, renda. E o que para uns é capital variável e mais valor, ou seja, renda em geral, para outros se transforma em capital constante. Consideremos, em primeiro lugar, a troca do capital variável de 1 pela troca do capital constante de 2, e o façamos a princípio do ponto de vista do trabalhador. O trabalhador coletivo de 1 vendeu sua força de trabalho ao capitalista coletivo de 1 por 1.000 libras. Ele obtém esse valor em dinheiro que lhe é pago sob a forma de salário. Com esse dinheiro, ele compra do setor 2 meios de subsistência pelo mesmo montante de valor. O capitalista 2 só se confronta com ele como vendedor de mercadorias, e nada mais além disso, mesmo que o trabalhador o compre de seu próprio capitalista. Como, por exemplo, anteriormente na página 380, nota da tradução, conforme página 508 e 509. Na conversão de 500 libras do setor 2 variável, a forma de circulação percorrida pela mercadoria do trabalhador, a força de trabalho, é a da circulação simples de mercadorias, orientada à mera satisfação das necessidades ou ao consumo. Mercadoria, força de trabalho, dinheiro, mercadoria, meios de consumo, mercadoria 2. Resultado desse processo de circulação, o trabalhador se conservou como força de trabalho para o capital 1 e para conseguir continuar se conservando como tal, tem de repetir sempre um novo processo. Força de trabalho, dinheiro, mercadoria. Seu salário se realiza em meios de consumo. Ele é gasto como renda e, considerando-se a classe trabalhadora em seu conjunto, é pago constantemente como renda. É gasto constantemente como renda. Vejamos agora a mesma troca do setor 1, capital variável, pelo setor 2, capital constante, do ponto de vista do capitalista. O produto mercadoria integral de 2 consiste de meios de consumo, portanto, de coisas que se destinam a entrar no consumo anual, aqui considerado para o trabalhador coletivo de 1. Mas para o capitalista coletivo de 2, uma parte de seu produto mercadoria, de 2.000 libras, é agora a forma convertida em mercadoria do valor constante de capital de seu capital produtivo, o qual tem de ser
novamente convertido dessa forma mercadoria na forma natural sob a qual ele pode atuar de novo como parte constante de seu capital produtivo. O que o capitalista de 2 conseguiu até agora foi converter em forma dinheiro, por meio da venda do trabalhador 1, metade de seu valor constante de capital produzido sob a forma mercadoria, meios de consumo. Portanto, tão pouco foi capital variável de 1 que se converteu nessa primeira metade do valor constante do capital constante de 2. E sim, foi o dinheiro que, na troca pela força de trabalho, funcionou como capital monetário para 1. Chegou às mãos do vendedor da força de trabalho, para o qual esse dinheiro não representa capital algum, mas renda em forma de dinheiro, isto é, dinheiro que é gasto com meios de compra de meios de consumo. Por outro lado, o dinheiro igual a 1.000 libras, que flui dos trabalhadores do setor 1 para os capitalistas do setor 2, não pode funcionar como elemento constante do capital produtivo 2. É unicamente a forma dinheiro de seu capital mercadoria que ainda precisa ser convertida em componentes fixos ou circulantes do capital constante. Com o dinheiro gasto pelos trabalhadores de 1, que são os compradores de sua mercadoria, 2 compra meios de produção de 1 pelo valor de 1.000 libras. Com isso, o valor constante do capital 2 é renovado em sua forma natural numa metade de importante total e pode voltar a funcionar como elemento de capital produtivo de 2. A forma de circulação era aqui mercadoria, dinheiro, mercadoria, meios de consumo no valor de R$1.000, dinheiro no valor de 1.000 libras, meios de produção no valor de 1.000 libras. Então, é meios de consumo, dinheiro, meios de produção. Mas, meios de consumo, dinheiro e meios de produção é aqui movimento de capital. Meios de consumo, vendida aos trabalhadores, transforma-se em dinheiro, e este dinheiro é convertido em meios de produção. Trata-se de uma conversão de mercadorias nos elementos materiais constitutivos dessa mercadoria. Por outro lado, assim como o capitalista de 2 opera diante de 1 apenas como comprador de mercadorias, o capital 1 opera diante de 2 apenas como vendedor de mercadorias, originalmente com 1.000 libras em dinheiro destinados a funcionar como capital variável. 1 comprou força de trabalho no valor de 1.000 libras, recebeu, portanto, o equivalente a 1.000 libras de variável, que entregou em forma de dinheiro. O dinheiro pertence agora ao trabalhador, que o gasta comprando de 2. 1 só pode recuperar esse dinheiro afluído para o caixa de 2 se volta a fisgá-lo por meio da venda de mercadorias dotadas de um mesmo importe de valor. Inicialmente, 1 possuía uma determinada soma de dinheiro igual a 1.000 libras, destinada a funcionar como parte variável de capital. Ela funciona como tal mediante a sua conversão em forma trabalho, pelo mesmo importe de valor. Mas o trabalhador, como resultado do processo de produção, forneceu-lhe uma massa de mercadorias, meios de produção no valor de 6.000, dos quais 1/6, ou seja, 1.000 libras, é, de acordo com o seu valor, um equivalente da parte variável de capital adiantada em dinheiro. Tal como antes, em sua forma dinheiro, o valor variável de capital não funciona agora em sua forma mercadoria, como capital variável. Ele só o pode fazer depois de efetuada a conversão em força de trabalho. E apenas quando esta opere no processo de produção. Como dinheiro, o valor variável de capital era apenas capital variável potencial, mas ele se encontrava sob a forma que o tornava diretamente conversível à força de trabalho. Como mercadoria, esse mesmo valor variável de capital não é mais que valor monetário em potência. Ele só volta a ser produzido em sua forma dinheiro originária por meio da venda de mercadorias, ou seja, neste caso, na medida em que 2 compre mercadoria de 1 pelo valor de 1.000 libras. O movimento de circulação é aqui o seguinte: 1.000 libras variável, força de trabalho, no valor de 1.000 libras, em mercadoria equivalente ao capital variável de 1.000 libras. Por conseguinte, dinheiro, meio de produção, mercadoria, dinheiro, igual a dinheiro, trabalho, mercadoria, dinheiro. O próprio processo de produção que ocorre entre mercadoria e mercadoria mercadoria e meio de produção, não pertence à esfera da circulação. Ele não aparece no intercâmbio recíproco dos diversos elementos da produção ou da reprodução anual, por mais que esse intercâmbio abarque a reprodução em todos os elementos do capital produtivo, tanto de seus elementos constantes como do variável, a força de trabalho. Todos os agentes desse intercâmbio aparecem apenas como compradores e vendedores, ou ambos. Eles, os trabalhadores, apresentam-se apenas como compradores de mercadorias, ao passo que os capitalistas se apresentam alternadamente como compradores e vendedores.
e, dentro de certos limites, apenas como compradores ou como vendedores unilaterais de mercadorias. O resultado disso é que um volta a possuir a parcela variável de valor de seu capital sob a forma dinheiro, a única forma a partir da qual essa parcela pode ser diretamente convertida em força de trabalho, isso é, volta a possuí-la na única forma em que essa parcela pode ser efetivamente adiantada como elemento variável de seu capital produtivo. Por outro lado, para poder realizar como comprador de mercadorias, o trabalhador tem agora de se apresentar novamente como vendedor de mercadorias, como vendedor de sua força de trabalho. Com relação ao capital variável do setor 2, 500 libras de capital variável, o processo de circulação entre capitalistas e trabalhadores da mesma classe de produção, na medida em que o consideramos como o processo que se efetua entre o capitalista coletivo de 2 e o trabalhador coletivo 2, apresenta-se numa forma não mediada. O capitalista coletivo de 2 adianta 500 libras variáveis na compra de força de trabalho pelo mesmo importe de valor. O capitalista coletivo é aqui comprador, o trabalhador coletivo vendedor. Surge então o trabalhador com o dinheiro obtido por sua força de trabalho, quando comprador de uma parte das mercadorias produzidas por ele mesmo. Quando como comprador de uma parte das mercadorias produzidas por ele mesmo. Aqui, portanto, o capitalista é o vendedor. O trabalhador repousa ao capitalista o dinheiro pago na compra de sua força de trabalho mediante uma parte do capital mercadoria de 2, produzidos, ou seja, 500 libras variáveis de mercadoria. O capitalista possui agora, em forma mercadoria, o mesmo capital variável que possuía em forma dinheiro antes da conversão em força de trabalho. O trabalhador, por outro lado, realizou o valor de sua força de trabalho em dinheiro e voltou agora a realizar esse dinheiro quando, para satisfazer seu consumo, gasta-o como renda na compra de uma parte dos meios de consumo que ele mesmo produziu. Trata-se, no intercâmbio da renda do trabalhador em dinheiro, pelo componente de mercadoria de 500 libras variável do capital ou do capitalista, componente que o mesmo trabalhador reproduziu em forma dinheiro-mercadoria, ou em forma mercadoria, e desse modo, esse dinheiro retorna ao capitalista de 2 como forma dinheiro de seu capital variável. Um valor equivalente de renda repõe aqui em forma dinheiro o capital variável em forma mercadoria. O que enriquece o capitalista não é o fato de que, ao vender ao trabalhador uma massa equivalente de mercadorias, ele subtrai deste último o dinheiro que inicialmente lhe pagou na compra de sua força de trabalho, mas na realidade ele pagaria 2 vezes ao trabalhador se num primeiro momento, na compra da sua força de trabalho, lhe pagasse 500 libras e além disso lhe concedesse ou lhe cedesse gratuitamente a massa de mercadorias no valor de 500 libras que ele fez com que o trabalhador produzisse. Inversamente, se o trabalhador não produzisse para o capitalista mais do que um equivalente em mercadorias de 500 libras, em troca do preço de sua força de trabalho de 500, após essa operação, o capitalista se encontraria exatamente no mesmo ponto em que antes dela, mas o trabalhador reproduziu um produto de 3.000, ao transformá-lo em produto novo. Ele conservou a parte constante do valor do produto, isto é, o valor dos meios de produção consumidos no processo, que é igual a 2.000. A esse valor dado, ele acrescentou ainda um valor de R$1.000 de variável mais valor. A ideia de que o capitalista enriqueceria ao ganhar mais valor mediante o refluxo das 500 libras em dinheiro foi desenvolvida por Destutt-Dutreix, como mostramos mais adiante no item 13 deste capítulo. Mediante a compra de meios de consumo, no valor de 500 libras, por parte do trabalhador 2, o capitalista recupera em dinheiro, na forma em que ele o adiantou originalmente, o valor de 500 libras variáveis, que até então possuía em mercadoria. O resultado imediato dessa transação, como em toda outra venda de mercadorias, é a conversão de um valor dado, que passa da forma mercadoria à forma dinheiro. Tampouco é algo específico o refluxo do dinheiro a seu ponto de partida, mediado por aquela operação. Se o capitalista de 2 tivesse comprado mercadorias do capitalista de 1 por 500 libras em dinheiro, e então tivesse vendido ao capitalista 1 mercadorias pelo mesmo valor de 500 libras, as 500 libras em dinheiro teriam refluído para ele, tal como o outro caso. Essas 500 libras em dinheiro teriam servido meramente para o intercâmbio de uma massa de mercadorias de 1.000 libras, e conforme a lei geral previamente enunciada, teriam refluído para as mãos daquele que lançou
o dinheiro na circulação com o propósito de intercambiar essa massa de mercadorias. Mas as 500 libras em dinheiro que refluíram para o capitalista 2 são ao mesmo tempo capital variável, potencial renovado em forma de dinheiro. Porque isso é assim. Porque isso é assim? O dinheiro e, portanto, também o capital monetário são só capital variável, potencial, porque e na medida em que são conversíveis em força de trabalho. O retorno das 500 libras de dinheiro ao capitalista de 2 é acompanhado do retorno da força de trabalho de 2 ao mercado. O retorno de ambos em polos contrapostos, ou seja, também a aparição das 500 libras em dinheiro, não só como dinheiro, mas como capital variável em forma de dinheiro, está condicionado por um mesmo procedimento. O dinheiro, que é igual a 500 libras, reflui para o capitalista de 2 porque ele vendeu ao trabalhador 2 meios de consumo por um importe de 500 libras, ou seja, porque o trabalhador gastou seu salário para conservar a si mesmo e a sua família, e com isso conservou também sua força de trabalho. Para subsistir e poder voltar a se apresentar como comprador de mercadorias, eles têm de vender novamente sua força de trabalho. O retorno das 500 libras em dinheiro ao capitalista de 2 é simultaneamente, portanto, retorno ou manutenção da força de trabalho como mercadoria comprável por essas 500 libras em dinheiro e, com isso, retorno das 500 libras em dinheiro como capital variável potencial. No que se refere ao setor 2B, que produz artigos de luxo, ocorre com o variável, setor 2B e variável, o mesmo que com o setor 1 em relação ao seu capital variável. O dinheiro que renova em forma de dinheiro, o capital variável dos capitalistas de 2B, reflui para eles por um desvio apressado pelas mãos dos capitalistas de 2A. Mas há uma diferença entre os trabalhadores comprarem seus meios de subsistência diretamente dos produtores capitalistas, a quem vendem sua força de trabalho, e o comprarem de outra categoria de capitalistas, por meio da qual o dinheiro reflui para os primeiros por um desvio. Como a classe trabalhadora vive do pão de cada dia, ele compra enquanto pode comprar. Diferente é o caso do capitalista, por exemplo, no intercâmbio de 1.000 libras do setor 2 como capital constante por 1.000 libras do capital variável. O capitalista não vive do pão de cada dia. O que o motiva é a maior valorização possível do seu capital. Assim, a circulação ou as circunstâncias de qualquer tipo levam o capitalista de 2 a pensar que é mais vantajoso fixar seu capital constante por algum tempo, ao menos parcialmente sob a forma de dinheiro, em vez de renová-lo imediatamente. Então, o refluxo das 1.000 libras do capital 2 para 1 em dinheiro se retarda, e assim também se retarda a restauração de 1.000 libras variáveis à forma de dinheiro, e o capitalista só poderá dar continuidade ao seu negócio na mesma escala se dispuser de reservas de dinheiro, assim como, em geral, é necessário que haja capital de reserva em dinheiro para que se possa continuar o trabalho ininterruptamente, sem levar em consideração um refluxo mais rápido e mais lento do valor variável de capital em dinheiro. Nota da tradução. Na versão final para impressão, ou se o intercâmbio dos diversos elementos de produção ou reprodução realizado durante o ano em curso deve ser examinados, é preciso investigar também o resultado do trabalho anual passado, do trabalho do ano já transcorrido. O processo de produção que resultou nesse produto anual ficou para trás, já passou, foi absorvido em seu produto, mas ainda, pois, o processo de circulação que procede, o processo de produção ou transcorre paralelamente a este, a conversão de capital variável potencial em real, isto é, a compra e a venda da força de trabalho, o mercado de trabalho já não forma mais parte do mercado de mercadorias que temos adiante de nós. Aqui o trabalhador não só já vendeu sua força de trabalho, como forneceu em mercadorias, além do mais-valor, um equivalente do preço da sua força de trabalho. Por outro lado, ele tem seu salário no bolso e durante o intercâmbio figura tão somente como comprador de mercadorias ou meios de consumo. Mas, por outro lado, o produto anual deve conter todos os elementos de produção, restaurar todos os elementos do capital produtivo antes de mais nada. Portanto, seu elemento mais importante, o capital variável. E com efeito, já vimos que no que diz respeito ao capital variável, o resultado do intercâmbio é o seguinte: como comprador de mercadorias, mediante o gasto de seu salário e o consumo de mercadorias comprado, o trabalhador conserva e se reproduz como força de trabalho, como a única mercadoria que tem para vender.
Assim, o dinheiro adiantado pelo capitalista na compra da força de trabalho retorna para ele. Também a força de trabalho retorna ao mercado de trabalho como mercadoria intercambiável por esse dinheiro. Como resultado, especialmente em 1000 libras variáveis, obtemos aqui 1000 libras variáveis de dinheiro do lado dos capitalistas do setor 1. Do outro lado, força de trabalho no valor de 1000 libras do lado dos trabalhadores do setor 1. De tal modo que o processo de reprodução do setor 1 pode ser reiterado ou inteiramente reiniciado. Esse é um dos resultados do processo de intercâmbio. Por outro lado, o gasto do salário dos trabalhadores do setor 1 retirou do setor 2 meios de consumo no montante de 1000 libras. Com isso, converteu estes últimos de forma mercadoria em forma dinheiro e, a partir desta forma dinheiro, o setor 2 os converteu na forma natural de seu capital constante, mediante a compra de mercadorias que é igual a 1000 libras de variável do setor 1. Quem, desse modo, volta a refluir em forma dinheiro seu valor variável de capital. O capital variável de 1 passa por 3 transformações que ou não aparecem em absoluto na conversão anual ou fazem apenas sugestivamente. Primeiro, a primeira forma de 1000 libras variável em dinheiro que se converte em força de trabalho do mesmo importe de valor, essa conversão mesma não aparece no intercâmbio de mercadorias de 1 ou 2, mas seu resultado se mostra no fato de que a classe trabalhadora de 1 dispõe de 1000 libras em dinheiro quando se confronta com o vendedor de mercadorias do setor 2, no mesmo modo como a classe trabalhadora de 2 dispõe de 500 libras em dinheiro quando se confronta com o vendedor de mercadorias que dispõe de 500 libras de variável em forma mercadoria. Segundo, a segunda forma, a única na qual o capital variável varia efetivamente e funciona como variável, a única na qual a força criadora de valor aparece no lugar do valor determinado que foi trocado por ela, pertence exclusivamente ao processo de produção que deixamos para lá ou para trás. E terceiro, a terceira forma na qual o capital variável se justifica como tal no resultado do processo de produção é o produto anual de valor, ou seja, no caso de setor 1, 1000 libras variável, 1000 libras de mais valor igual a 2000 mais variável mais valor. No lugar de seu valor originário igual a 1000 libras, em dinheiro apareceu agora um valor 2 vezes maior que é igual a 2000 libras em mercadorias. Assim, o valor variável de capital de 1000 libras em mercadorias não constitui mais do que a metade do produto de valor criado pelo capital variável como elemento de capital produtivo. As 1000 libras variáveis em mercadorias são equivalentes exatos das 1000 libras variáveis em dinheiro que adiantou originalmente e que são destinadas a formar a parte do capital variável do capital total, sob a forma de mercadoria. Porém, elas não são mais do que dinheiro potencial. Apenas por meio de sua venda chegaram a ser efetivamente. São, portanto, capital monetário variável de maneira ainda menos direta. Por último, transformam-se nesse capital mediante a venda da mercadoria de 1000 libras do setor 1 como capital variável, ao setor 2 como capital constante e da pronta reaparição da força de trabalho como mercadoria comprável, como material do qual se pode converter as 1000 libras variáveis em dinheiro. Durante todas essas mutações, o capitalista de 1 conserva o capital variável constantemente em suas mãos, inicialmente como capital monetário, em seguida como elemento de seu capital produtivo, mais tarde como parcela de valor de seu capital mercadoria, ou seja, em valor mercadoria, por fim, novamente em dinheiro, com o qual volta a se confrontar a força de trabalho na qual ele é conversível. Durante o processo de trabalho, o capitalista tem em suas mãos o capital variável como força de trabalho criadora de valor que põe a si mesma em ação, mas não como valor de grandeza dada. No entanto, como só paga ao trabalhador invariavelmente depois que a força de trabalho deste último operou durante um período determinado, mais ou menos longo, o capitalista também já tem em suas mãos, antes de pagá-lo, o valor de reposição dessa força, valor que foi criado por ela mesma, acrescido de mais valor. Como o capital variável permanece sempre de uma forma ou outra nas mãos do capitalista, não se pode em absoluto dizer que ele se converte em renda para alguém. O que ocorre antes é que as 1000 libras de capital variável em mercadoria se converteu em dinheiro por sua venda ao setor 2, a quem ele repõe in natura a metade de seu capital constante. O que se decompõe em renda não é o capital variável de 1, as 1000 libras em dinheiro. Esse dinheiro deixou de funcionar como forma de dinheiro do capital variável de 1, tão logo se converteu em força de trabalho, assim como o dinheiro de qualquer outro vendedor. Nota da tradução. No manuscrito 8, página 49, comprador.
de mercadorias, que deixou de representar algo que lhe pertence tão logo se converteu na mercadoria de um vendedor. As conversões pelas quais passa o dinheiro recebido como salário nas mãos da classe trabalhadora não são conversões de capital variável, mas do valor da força de trabalho dos trabalhadores, valor este que foi realizado do mesmo modo como a conversão do produto de valor criado pelo trabalhador, 2.000 libras do setor 1 variável mais valor. É tão somente a de uma mercadoria pertencente ao capitalista, uma conversão que não diz respeito em nada ao trabalhador. Mas apenas como grande dificuldade o capitalista, e mais ainda seu intérprete teórico, o economista político, pode livrar-se da ilusão de que o dinheiro pago ao trabalhador ainda é seu, do capitalista, se este é produtor de ouro, a própria parte variável do valor, isto é, o equivalente em mercadoria que lhe repõe o preço de compra do trabalho. Aparece diretamente sob a forma de dinheiro, podendo assim funcionar novamente como capital monetário variável sem percorrer o desvio de um refluxo. Mas no que diz respeito ao trabalhador do setor 2, na medida em que abstraímos do trabalhador que produz artigos de luxo, existem 500 libras de variável em capital ou mercadoria destinadas ao seu consumo, que ele, considerado como trabalhador coletivo, volta a comprar diretamente do mesmo capitalista coletivo ao qual vendeu sua força de trabalho. A parcela variável de valor do capitalista 2 consiste, com relação à sua forma natural, de meios de consumo destinados em sua maior parte a ser consumidos pela classe trabalhadora. Mas o que o trabalhador gasta na sua forma, ou nesta forma, não é o capital variável, é o salário, o dinheiro do trabalhador que, precisamente por meio de sua realização nesses meios de consumo, restaura para o capitalista, em sua forma de dinheiro, o capital variável de 500 libras do setor 2. O capital variável do setor 2 é reproduzido em meios de consumo, assim como o capital constante do setor 2, no valor de 2.000, também o é. Um se decompõe em renda tão pouco quanto o outro. O que se decompõe em renda é, em ambos os casos, o salário. Porém, um fato importante na conversão do produto anual é que, num caso de 1.000 libras de capital constante do setor 2, são restaurados como capital monetário por meio do gasto do salário como renda, o mesmo ocorrendo por esse mesmo percurso com 1.000 libras do capital variável do setor 1 e 500 libras do capital variável do setor 2, ou seja, com o capital constante e o capital variável, no caso deste último, em parte por refluxo direto, em parte por refluxo indireto.